Olá, amigos da Rede Espaço Espírita. Este é o programa A Voz Espírita e eu sou Alberto Sami. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre pontos que nós elencamos, pontos positivos desta pandemia. Será que esta pandemia tem pontos positivos? Será que ela pode nos trazer um aprendizado espiritual? Ela pode nos trazer um conhecimento maior a respeito de nós mesmos? Vamos lá, vamos tentar entender como tudo isto pode acontecer. O isolamento social está trazendo muitas lições e mostrando até coisas mais simples que nós fazíamos e que agora estamos impedidos de fazer. Que coisas são essas? Dar um abraço num amigo, um parente, viajar, não é? Ir a um shopping, jantar, almoçar, sem aquela preocupação do coronavírus, se nós vamos pegar ou nós não vamos pegar. Mesmo sendo uma fase difícil de ser superada, esta fase que nós estamos passando, ela deve deixar algum aprendizado e realmente nós precisamos aprender com isto. Por quê? Porque todas as fases difíceis, todas as provas que nos são colocadas, não é, pela espiritualidade, nós temos que superá-las e ter este aprendizado. O psiquiatra Arthur Danila, coordenador do programa de mudança de hábito e estilo de vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, nos dá algumas dicas, nos ajuda com esse texto e com esse aprendizado que nós estamos colocando aqui. Toda situação de estresse é propícia para o aprendizado e crescimento pessoal. É uma realidade? É uma realidade. E esse período é, sem dúvida, um estressor. Esse pelo qual nós estamos passando está nos estressando. Ele exige o quê? Um enfrentamento de cada um de nós. Ele exige uma maneira de nós olharmos em frente, encararmos isso com uma força que antes nós nem sabíamos se tínhamos ou não. Existem três possibilidades de estresse. Estresse como desafio, como ameaça ou como dano, não é? Cada um de nós terá um processo de construção na maneira de enfrentar essa dificuldade e aprender com ela. Encarar a situação como um desafio sempre é a melhor perspectiva. Sempre que nós encaramos tudo como um grande desafio que vai nos ensinar alguma coisa, ele nos abre a mente, ele coloca para nós uma perspectiva sempre diferente, melhor, não é isto? Por quê? Porque algo desafiador sempre traz coisas boas e oportunidade para desenvolver aspectos que antes nós não teríamos tempo para olhar daquela maneira. Aquele que encara a situação como uma ameaça, não é? Que é o segundo caso lá do estresse, tende a transformá-la em algo ainda mais assustador do que ela, na verdade, para alguns possa parecer, podendo paralisar e até dificultar este enfrentamento, né? Tem pessoas que vão ficar com um estresse tão grande, uma ansiedade tão grande que não vão nem para frente nem para trás, vão parar por ali mesmo. E o indivíduo que enxerga essa fase apenas como um dano, como algo terrivelmente mal, maléfico, não é? Este, colocando-se no papel sempre de vítima, vai sofrer mais do que todos. O coronavírus está funcionando como um acelerador de futuro. E é uma realidade. Por quê? Porque essa pandemia, ela antecipou mudanças que já estavam em curso. Que mudanças são essas? São as mudanças que nós estamos transitando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E o coronavírus veio fazer com que existisse uma maior reflexão. Tudo aquilo que já estava em andamento, não é, há mais de 10 anos, 15 anos, nesse momento, deu uma acelerada. Ele realmente acelerou, trazendo para as pessoas esse pensar diferenciado que antes não acontecia. Ela também antecipou com esse
com essa situação, não é? O trabalho remoto, a educação à distância que já existia, a busca por sustentabilidade, a cobrança por parte da sociedade, não é? E também cobrou para quê? Para que os empresários eles prestassem mais atenção aos seus funcionários, para que eles valorizassem até muito mais os seus funcionários do que antes eles eram valorizados. Então, dentro desta ótica, houve realmente um acelerador desta pandemia para todos os que estão mundialmente passando por ela. O jeito de viver, de enfrentar e ao identificar como isso é para você, não é? Ele fica fácil se você vai precisar buscar também uma ajuda ou não. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm problemas psicológicos. Problemas psicológicos com isso, ansiedades, depressão, procuram respostas, não é? Por dúvidas que são exageradas. E essas pessoas, se não souberem lidar com a situação, como nós falamos, no caso do estresse, elas deverão então procurar alguém que possa ajudá-las com certeza. E, de uma certa maneira, nós também precisamos conseguir domar o nosso cérebro, que é uma tarefa, não é fácil, ela é árdua, nós sabemos disso, mas ela é compensadora. Compensadora na medida em que, ao sairmos vencedores, não é, desta situação, estaremos muito mais fortalecidos. Dá para manter, então, com isso tudo, um fluxo adequado, produtivo da nossa vida, não é? De pensamentos, em relação às questões de natureza pessoal, e também ter a oportunidade de observar e desenvolver com mais propriedade tudo aquilo que nos acontece. Todos nós oscilamos, com certeza, não é? Nós temos os nossos momentos de oscilação das emoções. Emoções mais fortes, em momentos distintos, as nossas emoções se acalmam, mas tudo isso é benéfico para nós quando nós sabemos usar o quê? O nosso conhecimento atual. Os espíritas sabem muito bem que aquilo que nos acontece é uma programação espiritual, celestial, que não há motivo para nos desesperarmos. E também aqueles que acompanham a doutrina espírita, aqueles que têm simpatia pela doutrina espírita, que não frequentam as casas, não é? Onde se estuda o espiritismo, mas assistem ao nosso programa e a vários outros programas da Rede Espaço Espírita, podem também ter as suas dúvidas que estão aqui através dos nossos programas, colocando sempre um oxigênio na sua vida, entendendo melhor. Precisamos ser o quê neste momento? Precisamos ser altruístas, entender o nosso próximo, entender aquele que está próximo de nós. E o altruísmo, ele é o contrário, não é? Do egoísmo, daquele egoísta, daquela pessoa que só pensa em si. Então, o que é que o altruísmo vai fazer conosco neste momento? Ele vai abrir portas, as portas do nosso coração, as portas do nosso entendimento, da nossa compaixão. Ele vai nos colocar mais em contato com situações, com pessoas que antes nós não dávamos atenção. Estes são pontos positivos reais, não é? Que esta pandemia está trazendo. Estamos mais em casa, estamos mais focados em assuntos que talvez quiséssemos olhar, não é? Aquele livro que quiséssemos, que estávamos querendo ler, aquelas fotos guardadas lá naquela caixinha que há muitos anos estavam esperando alguém dar uma olhada ali, aquelas orações mais calmas, aquele pensamento reflexivo no final da tarde, aquele entregar de coração para o seu protetor, as suas dificuldades. Isto tudo nos coloca de uma maneira melhor, mais fácil, em contato com a nossa espiritualidade amiga. E é isso, meus queridos amigos, que queremos passar para todos neste momento. Que tenhamos também este pensamento de termos nesta situação ao qual nós estamos nos referindo aqui, os seus momentos positivos.
Existem os momentos negativos que nós não podemos negar, obviamente que nós não podemos negar, mas nós precisamos e queremos que o nosso cérebro, que como disse o texto, difícil de domar, pense também na positividade daquilo que nos acontece. Somos espíritos em evolução. Não estamos aqui na Terra para passear, não viemos para um resort. Sabemos que tudo tem a sua hora certa, o seu comando certo. Estamos também sempre com a orientação espiritual desses amigos que estão aqui nos colocando aquilo que nós precisamos, as nossas provas individuais. Estamos passando juntos as provas coletivas que toda a humanidade está passando. Mas somadas as provas coletivas, temos as nossas provas individuais que nós não podemos ignorar. O melhor que nós podemos fazer é este momento positivo em nossa vida. É procurar olhar esta pandemia, como diz o texto, de uma maneira diferenciada. Aproveitar para que possamos sair disto tudo. Ao final, quando tudo passar, possamos sair mais fortalecidos, mais sábios, com mais calma, sabendo dominar o nosso estresse, a nossa ansiedade, as depressões, saindo realmente como Jesus nos quer, guerreiros fortes para irmos em direção ao nosso Pai que está nos céus. Amigos da Rede Espaço Espírita e da Voz Espírita, muito obrigado por nos assistirem, muito obrigado pela vossa audiência. Até mais!